E aí, pessoal, se você está acompanhando essa playlist de propulsão aeronáutica e você já viu as aulas do número 1 até o número 11, que é a parte de ciclos padrão Otto e diesel, aqui está uma aula de exercícios sobre o ciclo Otto ideal com aplicação à aeronáutica. Então, vamos dar uma olhadinha. Esse é um exercício de ciclo Otto para aplicação em aeronáutica. Então, a gente tem um avião voando a 3 km de altitude. Ele funciona com 2 motores a pistão de 4 cilindros horizontais cada um. A configuração de cilindros depois a gente vê na parte de motores a pistão um pouco mais para frente. Os motores são a fagulha, ou seja, isso aqui é um Otto. E o eixo do motor está girando a 3.600 RPM. Depois a gente vê isso também, como é que a gente transforma isso em potência de voo na hélice. No momento a gente não aprendeu isso ainda. Nessa altura a gente tem pressão e temperatura do ambiente de 73,1 kPa e menos 4,5 graus Celsius. Os cilindros têm curso de 10,2 cm, diâmetro do pistão de 11,2 cm e relação de compressão de 8. O PCI do combustível é 4,354 vezes 10 na 7 Joule por quilograma de combustível. O CP do ar é para considerar como 1.008 kJ por quilograma Kelvin. A constante do gás ideal do ar como 287 Joule por quilograma Kelvin. E a relação ar-combustível, que está sendo queimada nesse pistão, de 15:1, ou seja, 15,1 vezes mais de ar do que combustível. O que o exercício quer? Saber qual que é o trabalho líquido do ciclo para um pistão, ou seja, só para um cilindro. Apesar do motor ter 2 motores com 4, a gente tem 8 motores, 8 cilindros aqui, né? Mas ele só quer saber um. E a pressão efetiva de um cilindro. Então, se tu viu o material de ciclo Otto, isso aqui a gente já consegue calcular. Então, vamos colocar os itens que ele colocou aqui para nós. O enunciado. Aqui está desenhado o ciclo Otto ideal, 1, 2, 3, 4. Aqui está o pistãozinho, eu vou só adicionar o que ele colocou para nós ali. Tem um curso de 10,2 centímetros. O pistão tem diâmetro de 11,2 centímetros. Relação de compressão de 8. Relação de compressão, geralmente a gente põe um Rzinho, que ele é igual ao volume máximo sobre volume mínimo, 8. No caso, o máximo e o mínimo, lembrando que aqui é o máximo, aqui é o que a gente chama de mínimo, aqui é o volume morto. Nosso máximo no ciclo está aqui, é o V1 ou o V4. O nosso mínimo está aqui, é o V2 ou o V3. Então, esse é o Vmax e esse é o Vmínimo. Lembrando que um é quando ele está no ponto morto inferior e outro é quando ele está no ponto morto superior. Então, esse aqui é o nosso valor de 8. A gente tem as condições atmosféricas. Então, pressão, que eu vou chamar de P1, porque é a pressão ambiente. Lembra quando o pistão ele aspira? Isso aqui não é um motor turbocompressor. Então, quando ele aspira, ele simplesmente abre a válvula e aspira o ar na condição que o ambiente está onde ele está. Então, ele está a 3 km de altitude, ele vai aspirar o ar naquela pressão e naquela temperatura, que são esses dois que estão indicados aqui. Então, na hora que eu aspiro em 1, que é o ponto onde ele abre a válvula e entra, a gente vai ter uma pressão igual ao do ambiente, 73,1 kPa. E a temperatura que ele puxa, também, menos 4,5 graus Celsius. Detalhe, nós vamos usar tudo gás ideal aqui, porque isso aqui é um ciclo Otto padrão. A gente nunca calcula em Celsius, a gente calcula em kelvins. Então, isso aqui vai dar menos 4,5 mais 273. Tecnicamente é 2 mais 73,15. Eu estou arredondando 273 ali para ser mais rápido. Então, nós temos aqui 268,5 kelvins aproximadamente. Lembrando, é 273,15. Eu que arredondei para ser mais rápido de calcular. Então, esse é o nosso T1. O que mais que ele está dizendo para nós aqui? A gente tem o PCI do combustível, 4,354 vezes 10 na 7 joules por quilograma. Isso aqui é o poder calorífico inferior do combustível, ou seja, a cada 1 kg de combustível que eu queimo, eu libero 4,354 vezes 10 na 7 joules. Relação ar-combustível, eu vou chamar aqui de AFR. Isso aqui é a massa de ar pela massa de combustível, que eu vou chamar de fuel, que nós temos. Isso aqui é 15:1. Em motores a pistão, geralmente a gente calcula massa de ar dividida pela massa do combustível, ou seja, eu preciso para 1 kg de combustível, eu vou precisar de 15,1 kg de ar. Nós temos também o CP e o R do ar. É isso aí que nós temos.
O que ele está pedindo primeiro, o item A, ele quer a área aqui dentro, que é o trabalho líquido do ciclo. Isso aqui é a integral cíclica de PDV, esse negócio inteiro. Depois ele quer a pressão efetiva do cilindro. Pressão efetiva é uma pressão referência fictícia, né? Que vai dar alguma coisa assim. Eu vou chamar de pressão média efetiva, que quando eu calculo essa área aqui embaixo dela, entre o volume máximo e mínimo, ele vai dar o mesmo trabalho. Então, esses dois itens que ele quer. Então, vamos primeiro calcular qual que é o trabalho desse ciclo inteiro. Nota que eu não tirei aqui o valor do 3.600 RPM. Até esse momento do curso, a gente não sabe mexer com esse valor de 3.600 RPM, como transformar o trabalho em potência. Isso vem um pouco mais à frente quando a gente abordar o motor a pistão mesmo. E aí a gente transforma esse cara. Só que isso aqui é uma aplicação clássica de aeronáutica, por isso que eu deixei ali o enunciado completo. Então, vamos calcular isso aí. Primeira coisa que eu vou fazer é tentar achar as pressões e temperaturas em 1, 2, 3 e 4. Por quê? Porque essa integral de PDV, nota que eu preciso das pressões e preciso dos volumes. Eventualmente eu vou precisar das temperaturas também. Então, vamos começar lá. Minha primeira hipótese nesse negócio aqui, eu vou calcular o ciclo Otto. Eu sei que é Otto porque ele é fagulha, tá? Se fosse diesel, seria um ciclo diesel. Seria com combustível diesel e combustão a compressão. Então, eu vou calcular um ciclo Otto de 4 tempos ideal, que é o tal do padrão AAR, que a gente viu na parte teórica. Quando eu faço isso, se você for lembrar o desenho do diagrama PV, que eu estou chamando de 1, de 2, de 3 e de 4. De 1 para 2 é isentrópico, de 3 para 4 é isentrópico também. De 4 para 1 não, porque daí eu tenho liberação de calor. E de 3 para 2 também não, porque daí eu tenho a combustão. Mas de 1 para 2 e de 3 para 4, que é a compressão e expansão do ciclo, eu tenho ele isentrópico. Então eu posso aplicar as equações de isentropia, que já apareceram em algum momento nesse material teórico. Vamos do ponto 1 ao 2, que é a compressão isentrópica, porque ele é diabático e reversível. Então do ponto 1 ao 2, vamos trocar a cor por uma cor mais legal, que é roxo. Eu vou aplicar as equações de isentropia, só porque eu estou dizendo que ele é isentrópico, senão eu não podia aplicar. Equação isentrópica, eu vou aplicar a PV. Então, nós temos P2 por P1 igual volume específico 1, volume específico 2, elevado a K, onde K é o coeficiente isentrópico. Volume específico, só um detalhe aqui. Volume específico é igual volume por massa. Esse daqui, o pistão, ele é um sistema fechado. Então, nós temos a massa fixa, desde o ponto 1 até ele retornar para o ponto 1. Como a massa é fixa, eu posso trocar, então, nesse lugar aqui, eu posso fazer P2 por P1 igual volume 1 pela massa, volume 2 pela massa na K. Corta as duas massas, isso aqui fica igual volume 1, volume 2 elevado a constante isentrópica. Lembrando que eu só posso fazer isso porque a massa é fixa dentro do pistão. Quando você está trabalhando com motores Brighton, por exemplo, aí eu tenho que usar o volume específico mesmo, porque a massa pode não ser fixa lá dentro, é um sistema aberto. Eu quero descobrir P2, porque P1 já tenho. Isso aqui vai ser P1, que multiplica V1 por V2 na K. Nota que prático isso, porque V1 por V2 é V máximo por V mínimo, que é a relação de compressão, que é 8. Por isso que é tão prático a gente ter as relações de compressões de motores a pistão. Então, isso aqui vai dar P1, que era o 73,1 kPa, né? Que multiplica 8 elevado a 1,4. 1,4 é o K do ar nessa condição fria, CpCv. Tô arredondando, tá? Isso aqui vai dar para nós 1.343,5 kPa. Faz sentido, ele aumentou a pressão porque é a parte da compressão, ele tinha que aumentar. Então, esse daí é a nossa primeira valor, que é o P2. Beleza? Eu posso aplicar e descobrir o T2 da mesma forma com a equação isentrópica. Então, eu já vou aproveitar e fazer, porque eu sei que eu vou precisar. Ainda no ponto 1 ou 2, relação isentrópica de temperatura. T2 por T1. E agora eu posso usar tanto o V
as relações de V quanto as relações de P. Eu vou usar a de V porque é um valor legal, que é 8, né? É um valor fácil. Então, isso aqui dá a mesma coisa, V1 por V2 elevado a K na menos 1. T2 vai ser igual àquele menos 4,5 graus Celsius, só que não em Celsius, a gente tem que botar em Kelvin, então 268,7 multiplica 8 na 0,4, 617,3 Kelvin. Essa é a temperatura quando ele está no ponto 2. Também é maior do que no ponto 1, faz sentido, quando ele comprime o ar, você aquece ele. Então, esse é o primeiro ponto, e nós já temos agora o 1 e o 2. O próximo passo é o passo de 2 para 3, que seria a combustão. 1, 2, 3, 4. 1 para 2 já foi. Vamos para ponto 2 para o 3, que é combustão a volume constante. Nota que eu botei volume específico, mas é equivalente a dizer volume constante aqui, porque a massa é fixa. Combustão a volume constante, ele desce nesse negócio com o V2 igual ao V3. Se o volume é constante, isso aqui não é isentrópico, porque ele tem injeção de calor nesse volume constante. Então, Q é diferente de zero, então ele não é isentrópico. Eu não posso aplicar aquelas equações de isentropia. Tem que fazer algum outro esquema. Na verdade, o que eu vou aplicar aqui é primeira lei e gás ideal. Então, primeira lei, no ponto 2 para o 3, é um sistema fechado. Primeira lei para um sistema fechado é calor menos trabalho igual delta energia, onde esse delta energia ele tem a parte energia interna, cinética e potencial. Vou desprezar a potencial, vou desprezar a cinética, porque eu estou considerando, na verdade, o pistão, não o avião como um todo. Então, o avião está andando. Mas o ponto 2 para o 3, quando ele vai nesse ciclo, eu estou dizendo que não tem variação, o pistão em si está parado. E esse cara aqui está relacionado com a temperatura, então eu vou manter ele. Então isso aqui vai dar calor, trabalho, igual variação de energia interna. Calor é o calor de injeção da combustão, vou chamar de Qin. Trabalho é zero, porque volume é constante. Lembrando que trabalho é igual a integral de PdV para um sistema de pistão. Se o V é constante, isso aqui fica zero. Então, calor que entra na combustão, igual a energia interna. A energia interna ele é a massa que está dentro do pistão, CV, variação de temperatura. Então, T3 menos T2. Essa massa aqui é a massa total. Então, nós temos a massa do combustível mais a massa do ar. Você pode fazer uma simplificação e falar que é só a massa do ar, porque a massa do ar é 15 vezes maior que a do combustível, mas eu vou fazer completo aqui, sem desprezar a massa do combustível. Se você despreza a massa do combustível, ele só vai ficar com um valor um pouco diferente, mas eu vou fazer completa. Calor de combustão, para quem já fez combustão ou já viu combustão, a forma mais simples é poder calorífico inferior vezes quantidade de massa de combustível. Esse cara aqui é joule por quilograma de combustível, esse aqui é quilograma de combustível, vai dar joule. Então é isso que eu vou fazer. Nota que eu não estou considerando cinética química aqui no caso, estou considerando a combustão completa. Então isso aqui vai dar para nós PCI do combustível que a gente tem, massa do combustível. Aqui eu vou separar em massa do combustível mais massa do ar de combustão. CV, cuidado, não é CP, CP para entalpia, CV para energia interna, T3 menos T2. Eu não tenho a massa do combustível nem a massa do ar em valor, eu tenho só a relação ar-combustível entre eles. Então, lembrando que a relação ar-combustível é, na verdade, um sobre o outro, então, observação. AFR, que é como eu chamei Air Fuel Ratio, é massa do ar sobre massa do combustível. Então, eu vou fazer aparecer essa variável, porque eu sei que esse cara aqui é 15,1. Então, eu vou fazer aparecer essa variável lá. Como é que eu faço isso aí? Eu divido todo mundo por massa do combustível dos dois lados da equação. Quando eu faço isso, vai sobrar para nós desse lado aqui. PCI, mfuel, que dá 1, igual mfuel, mais mar, mfuel, CV, T3, T2. Então, nota que isso aqui é 1, isso aqui
é 1, e isso daqui é a tal da relação ar combustível 15:1. Então, isso aqui vai ficar PCI igual 1 mais Air Fuel Ratio CV T3 menos T2. Nota que nós temos quase todo mundo nessa equação. Esse aqui a gente tem. Esse aqui a gente tem. O T2 eu calculei no slide anterior, então a gente tem. T3 é o meu objetivo, na verdade, eu estou querendo descobrir o T3, para depois descobrir o P3. E CV a gente tem diretamente, porque esse aqui é gás ideal, e eu tenho que CP é igual R mais CV. Então, nota que eu tenho CP, que é 1008, tenho R, que é 287, então eu tenho o meu CV, que vai dar 721 Joule quilograma Kelvin. Colocando todo mundo aqui na equação, lembrando que esse cara aqui, 4.354 vezes 10 na 7, Joule quilograma, isso aqui é 15 por 1, o que vai sobrar para nós aqui, T3 igual 4.356,6 Kelvin. Essa é a temperatura após a combustão. Nota que esse é um valor alto. Na verdade, ele não chega nesse valor de 4.000. Lembra que aqui nós estamos considerando o ciclo perfeito. Então, sem perdas, o melhor possível. Na prática, a gente não chega em 4.000 Kelvin, a gente chega em menos. Mas esse é o cálculo do ciclo perfeito. Então, esse aqui seria temperatura após combustão. Tem temperatura, consigo tirar a pressão. Eu não posso usar a equação isentrópica de 2 para 3, mas eu posso usar a equação do gás ideal onde eu quiser. Então, eu vou aplicar gás ideal para achar P3. Como eu falei, eu não posso usar esse cara aqui, P2 por P3 igual T3 por T2 elevado a alguma coisa. Isso aqui, não. Porque ΔS é diferente de zero nesse ponto. Então, isso aqui eu não posso usar. Mas eu posso usar a equação de gás ideal, porque a única limitação dela é ser gás ideal. E o ciclo padrão Otto, ele considera gás ideal. Ciclo padrão diesel também, ciclo padrão Brayton também. Então, o que nós vamos fazer aqui é considerar gás ideal entre os dois pontos. Então, eu tenho P2, V2 igual M2, RT2. E tenho P3, V3, M3, RT3. O R é igual para os dois. M2 é igual a M3, porque esse aqui é um sistema de massa fixa. Lembra que ele entra ar lá no início. A gente não está considerando o momento que ele entra combustível. Você poderia fazer isso aqui de dois jeitos. Você pode fazer M2 igual a M3 ou M3 é igual a M2 mais M-Fuel. O jeito mais correto é esse aqui, mais preciso. O jeito simplificado é esse cara aqui. A diferença no resultado é pouca, galera. Eu vou considerar, só para fazer os cálculos aqui, a versão simplificada. Esse cara aqui, que está simplificado. Estou dizendo que o combustível é muito pequeno comparado com o ar. Se eu considero M2 igual a M3, R é igual, lembrando que V2 é igual a V3. Então, eu vou isolar isso aqui de uma forma assim. V2 sobre M2R é igual T2 sobre P2. Do outro lado, V3 sobre M3R é igual T3 por P3. Como esses dois fatores aqui são iguais, porque V2 é igual a V3 e M2 é igual a M3 e R é igual, eu posso então igualar os dois lados ali. Isso aqui vai ficar T2 por P2 igual T3 por P3. Se você for ver, eu tenho T2, eu tenho P2 e tenho T3. Daqui eu tiro P3. P3 vai dar 9.481,8 kPa. Lembrando que temperatura tem que ser em Kelvin. Isso aqui é a pressão após a combustão. Beleza? Agora, falta ainda fazer a expansão de 3 para 4 e depois 4 para 1. Então, vamos para o próximo. A expansão, que é o
3/4. Ela é uma expansão isentrópica, é o que a gente chama de power stroke, é onde ele dá o maior trabalho do ciclo. Então, esse cara é quando ele estava lá em cima em 3 e ele vai descer agora para 4. Esse daqui também é isentrópico, então eu posso aplicar as equações de isentropia. É isentrópico porque é adiabático e é reversível. Então, com as equações de isentropia, eu vou aplicar também a P por V, que eu fiz a última vez, porque eu tenho a taxa de compressão. Isso aqui vai dar P4 por P3 é igual V3 por V4 elevado a K. Esse aqui é o V4, que é igual ao meu V1. E esse aqui é o meu V3, que é igual ao meu V2. Então, tu nota que isso aqui vai dar P4 igual P3. Agora é o V mínimo sobre o V máximo, que é o contrário da taxa de compressão. Então, isso aqui é 1 sobre R na K. P3 a gente tinha, que é 9.481,8 kPa, só para lembrar. A taxa de compressão, V máximo sobre V mínimo é 8, então o V mínimo sobre o V máximo é 1 sobre 8, elevado a 1,4, que eu estou usando o K constante de 1,4. Isso aqui vai dar para nós 1P4 de 515,9 kPa. Nota que diminuiu como tinha que diminuir, porque é uma expansão. Aqui eu não vou pegar a temperatura, porque a gente não vai precisar dela. Se eu quisesse fazer a temperatura, aplica a equação de temperatura por volume específico isentrópico que vai dar certo. Vamos lá para o trabalho, que é o que eu quero. Então, item A, trabalho do líquido do ciclo é integral cíclica de PDV, ou seja, de 1 para 2, PDV, 2 para 3, PDV, 3 para 4, PDV e 4 para 1, PDV. Corta aqueles que têm volume constante, que é o 2 para 3 e o 4 para 1. Resta somar essas outras duas integrais aí que estão no meio do caminho. A solução dessa integral, de 1 para 2 e 2 para 3, elas são equações, como você tem a isentropia, você pode colocar ali, eu já coloquei, isso eu acho que eu resolvi na parte teórica da parte de ciclo Otto. A gente tem PV elevado a K igual a uma constante, então isso aqui tu vai colocar aqui dentro das integrais, e o resultado da integral de 1 para 2, por exemplo, ela vai dar P final, V final, P inicial, V inicial, sobre 1 na menos K. E a da 3 para 4 vai dar equivalente P4, V4, P3, V3, 1 menos K, onde o K é 1,4. Nota que a gente tem todas as pressões que a gente precisa, falta o K a gente tem, falta ter o valor de V1 e V2, que a gente tem a taxa de compressão, que é V1 sobre V2, que é 8, falta ter o valor dele original. Então, vamos ver quanto é que vai dar esse valor original, porque daí eu pego e somo esses dois. Um vai dar positivo, outro vai dar negativo. Expansão vai dar positiva, compressão vai dar negativa. Então, tá faltando esse cara e esse cara, que é equivalente a esses dois. Falta o valor deles. Vamos ver como é que a gente calcula isso aí. Esses valores de volume, quando você tem a taxa de compressão e você tem o tamanho do pistão, eles vêm do pistão, da geometria mesmo do pistão. Então, a gente já tinha visto antes que o exercício ele deu o tamanho do pistão, o diâmetro do pistão, o stroke do pistão e etc. Então, tá aqui um desenho esquemático do pistão. Tem uma visão criativa para você visualizar, tá? Nós temos de variáveis dadas pelo exercício esse diâmetro aqui interno, que é 11,2. O curso do pistão, que é 10,2. E aí nós temos que V1 sobre V2 é igual a 8. V1, se você for lembrar, olhando esse pistão de cima, se a gente fosse olhar uma versão tridimensional dele, que não é o meu forte, mas se você for pensar nisso aqui como um pistãozinho tridimensional, quando ele sobe e para, digamos, lá em cima, digamos, aqui ele está no seu ponto morto inferior. Então, esse daqui seria o V1.
O V1, você pode tirar ele se você tem essa área transversal, que a área transversal do ciclo é πr ao quadrado. No nosso caso, eu vou usar o diâmetro, então isso aqui vai ficar π, diâmetro do pistão sobre 4. Essa é a nossa área transversal. Que sobe e desce, ou seja, que percorre todo esse curso dela, mais um pedacinho. Esse aqui é o curso. O curso, lembrando que ele vai até o ponto morto superior e o ponto morto inferior. O volume 1, ele pega tanto essa distância do curso, como uma segunda distância pequenininha, que eu vou chamar aqui de SC, que é a parte do comprimento, a altura do pistão na parte do volume morto. O volume 1, que é o volume máximo, ele também pega a parte do volume morto. Então, você não adianta multiplicar só pelo curso. Tem o curso mais esse pedacinho aqui. Então, o nosso volume 1 e volume 2, a gente tira daí. O volume 2, ele é só esse pedacinho aqui. Então, tu nota que o volume 1, ele engloba também o volume 2. E o volume 2, ele pega só a parte do volume morto. Então, quando a gente faz V1 sobre V2, na verdade, o V1 é a área dele, que multiplica o curso mais a altura do volume morto. O V2 é a mesma área, porque é o mesmo pistão, que multiplica só a altura do volume morto. Então, tu nota que eu posso cortar aqui. Isso aqui é igual a 8, né? Isso aqui vai dar, então, S mais SC sobre SC. Lembrando que SC é a altura do volume morto. E o S é o curso original do pistão. É igual a 8. O S, a gente tem o valor? Ele é 10,2 centímetros. Cuidado com as unidades. Você isola o SC. E o SC vai dar para nós aqui 1,46 centímetros. Agora eu posso calcular V1. πd ao quadrado sobre 4. S mais SC. Que vai dar para nós 1.148,8 centímetros cúbicos. E o V2, que é πd ao quadrado sobre 4, SC, que vai dar 143,6 centímetros cúbicos. Como eu falei, cuidado com as unidades. Isso aqui está em centímetro. Na hora que eu botar lá na equação do trabalho, eu tenho que, na verdade, botar no SI, botar em metro. Agora eu volto isso aí para a equação do trabalho. E quando eu faço o trabalho de 1 para 2, que é a nossa compressão, que era a integral de 1 para 2, que dava P2, B2, P1, V1, 1 menos K. Isso aqui vai dar 1,343,5 vezes 10 a 3, por causa do quilo, vezes o V2, que era 143,6, agora vezes 10 na menos 6, para virar metros cúbicos, menos, aí vem o P1, V1 também no mesmo esquema, 1 menos 1,4. Então, cuidado com as unidades, senão vai dar tudo errado. Quando eu ponho esses valores, eu vou ter que esse trabalho de 1 para 2, ele vai me dar negativo, menos 272,4 joules, que é o que deveria acontecer, porque ele é um processo de compressão. Lembra que o volume de 1 para 2, ele diminui. Se o volume diminui, aquela integral de PDV vai dar negativa. Então, isso aqui é menor que zero. Ok? Quando eu faço a mesma coisa de 3 para 4, que é uma expansão, esse cara vai dar positivo. Quando eu ponho os valores de P3, P4, V3, V4, esse daqui vai dar 1,922,3 joules, que é maior do que zero. Esse aqui é o trabalho aproveitável. Nota que o trabalho de 3 para 4 é maior que o trabalho de 1 para 2, como deveria ser, porque esse é um ciclo motor, ele faz mais trabalho do que consome. O trabalho líquido é a soma dos dois. Então, é trabalho de 1 para 2 com 3 para 4, lembrando que 1 para 2 é negativo. Isso aqui vai dar para nós 1.649,9 joules. A cada ciclo do pistão, ele faz
1.600, aproximadamente 1.650 joules. E depois a gente aprende a transformar isso em watts para ver quantas vezes isso aí gira a nossa hélice para o avião voar. No momento, esse aqui é o trabalho líquido. Esse era o item A. Cuidado com as unidades para todo mundo no SI para dar certo esse negócio aqui. Vamos para o item B, então. Pressão efetiva. Ou pressão média efetiva. Desse ciclo especificamente. De um pistão. Então, como eu falei, a pressão média efetiva, na parte de teoria lá, já expliquei. Que você tem o ciclo original aqui. Você tem o ciclo original do Otto. Ou do diesel. Ou do Brayton. Tanto faz. Mas geralmente a gente usa para Otto e para diesel. Você tinha o V1. Você tinha o V2, que é o V máximo e V mínimo. E se por acaso eu fosse utilizar um valor de pressão constante, que é o que eu chamo de pressão média efetiva, que fosse dar a mesma área do ciclo original, que eu calculei. Então, esse aqui é o trabalho líquido, que a gente acabou de calcular, que deu 1649,9 joules. Se eu fosse ter o mesmo valor de 1649,9 joules, qual seria essa pressão média efetiva constante que multiplica entre os dois volumes máximo e mínimo? Então, é só isso aí, nota que é bem tranquilaço. Trabalho líquido igual pressão média efetiva, que multiplica o ΔV, que é V1 menos V2. Nota que eu vou ter V1 menos V2, porque o V1 é maior, por esse negócio da positivo, porque o trabalho líquido é positivo. Então, esse aqui é 1649,9 joules. Esse é quem eu estou procurando. O V1 e o V2 a gente tem do item anterior. Lembrando que eles têm que estar em metros cúbicos. Para esse cara sair em Pascal. Porque esse aqui está em joule. Então, quando eu faço isso, minha pressão média efetiva vai dar aqui. Então, se eu não errei os cálculos aqui, isso aqui vai dar 1649,9, que divide o V1, quanto é que era o V1 nesse negócio aqui mesmo? 1148,8 vezes 10 a menos 6, para dar em metros, menos 143 vezes 10 a menos 6, 1641,364 quilopascal. Tá? Cuidado que eu já passei para quilopascal aqui. Na hora que tu faz essa unidade aqui, ele não vai dar em quilo, ele vai dar em pascal. Então, daria 1 milhão, tá? Então, isso aqui vai dar aproximadamente 1,641 megapascal. Essa é a nossa pressão média efetiva. Nota que não é uma pressão de verdade. Nota que se eu tivesse esse valor de antemão, eu não tinha que ter calculado aqueles 5 ou 6 slides anteriores. Eu podia só ter pego esse pressão média efetiva e multiplicado pelo ΔV. Por isso que alguns fabricantes, ou muitos fabricantes, fornecem essa pressão média efetiva calculada com base em uma medição em laboratório para que você não precise recalcular o ciclo sempre que você quiser fazer os cálculos. Então, esse é o item B. Check! E é isso aí. Isso aqui é para um ciclo Otto.